Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos minutos que seguem, gostaria de conversar com você sobre uma questão que me parece ser muito importante, muito relevante. Todavia, na comunidade ou nas comunidades, me parece também ser um pouco deixado de lado, dado pouca importância. E isso me preocupa e talvez possa também ser um objeto de preocupação para você. Então, esses minutos que seguem, não quero dar resposta, mas quero problematizar. Quero te chamar, enquanto cristão e cristã, a pensar isso, refletir isso, com a cabeça aberta, com o coração em Deus, não no sentido de criar tumulto, coisinhas. Não queremos, nós queremos simplesmente trazer aqui algo que me parece ser muito relevante. Estou falando exatamente daqueles cristãos e cristãs católicos batizados que vão para outras denominações religiosas cristãs ou também não cristãs, e lá eles passam pelo rito denominado batismo. Qual é o problema disso? Primeiro momento, no primeiro olhar não tem problema nenhum, cada um é livre, liberdade de culto, isso é garantido pela nossa Constituição. Tá tudo certo, cada um sabe o que deve fazer, cada um também sabe das consequências que cada ato que realiza traz para si. Isso tudo está muito tranquilo. O problema não é esse. O problema é que quando um cristão católico batizado vai para uma outra denominação religiosa e lá ele aceita passar por um ritual, e esse ritual significa que a partir daquele momento ele vai estar fazendo, na concepção dele e desses, ele vai estar fazendo a adesão à pessoa de Jesus, ele vai estar aceitando Cristo, ele vai estar se convertendo à verdade que é Jesus Cristo. Essa pessoa ela pode ter qualquer idade, não importa. O que estamos analisando aqui é que quando ela toma essa atitude, ela para fazer este ato, ela precisa negar aquele outro ato. E que outro ato que eu estou me referindo? Ao batismo que ela recebeu. Todos nós, batizados e batizadas, um dia alguém nos apresentou à igreja e solicitou da igreja a fé que ela prega, professa ao longo de mais de 2000 anos. Nesse sentido, nós recebemos a fé da igreja. Por que eu estou dando tanta ênfase que é a fé da igreja? Porque não é a fé do Zezinho, não é a fé da Dona Maria, é a fé da igreja que o Zezinho e a Dona Maria professam. Esta fé apostólica, guardada, experimentada, esta fé pela qual muitos deram a vida, morreram, foram assassinados, foram torturados, feridos, humilhados por causa desta fé da igreja, uma fé apostólica, uma fé católica. E quando nós nos abeiramos da igreja, nós pedimos isso, nós queremos essa fé. E ali então nós estamos dizendo que nós cremos que Deus é um só Deus em três pessoas. Nós estamos dizendo que nós acreditamos na maternidade espiritual de Nossa Senhora, da mãe de Jesus, nossa mãe. E nós acolhemos Maria no coração, na vida, na família, na comunidade, na igreja, porque esta é a fé da igreja. Esta é a fé da igreja. Ninguém inventou isso, tirou o trás da orelha, é um fruto da tradição apostólica, das experiências de fé dos apóstolos, das primeiras comunidades. E Maria, ela ganha esse lugar, não porque ela pediu, mas é porque Deus mesmo a exaltou e nós, enquanto igreja, corpo místico de Cristo, da qual o Cristo é a cabeça, nós acolhemos toda essa verdade de fé.
E aí veja que a partir daí nós entramos e começamos a saborear todas essas realidades eclesiais. E aí, o sacramento do batismo é para nós, sacramento porta. Nós entramos e lá na casa da palavra, que é a igreja, na casa do ressuscitado, na casa dos irmãos e irmãs de Jesus, na casa do reino, ali nós vamos aprendendo que é preciso se alimentar da palavra, desta palavra viva que é pregada ao longo dos séculos. É necessário se alimentar de um pão, mas não é qualquer pão. É um pão que vem do céu. E aí então nós acreditamos na Eucaristia. Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia, real e substancialmente presente na Eucaristia. Nós não temos dúvida, porque essa é a nossa fé. É a fé da igreja ao longo dos séculos. Ela não tem 500 anos, 200 ou até 1000. Ela tem mais de 2000 anos. E nós acreditamos nisso tudo. Acreditamos também que os sacramentos, os 7 sacramentos, os sacramentos da iniciação cristã, que é o sacramento porta ali, que é o batismo, eucaristia, crisma, os sacramentos do serviço, sacramento da ordem, né? Aquele que faz o diácono, que faz padre, que faz bispo, esses que são aqueles que carregam esse sacramento. O sacramento do serviço também é o sacramento do matrimônio, onde se constitui família para criar mais filhos e filhas de Deus para o mundo. E aí queremos também nos sacramentos da cura, unção dos enfermos. Acreditamos no sacramento da reconciliação por meio do ministério ordenado do sacerdote, do bispo, que traz para nós o consolo, a misericórdia, o perdão e nos reata de novo a Cristo. Porque nós, pelo pecado, pela nossa decisão, nós fomos embora, deixamos tudo. Então veja que tudo isso é a fé da nossa igreja. Ser cristão batizado é acolher tudo isso. Além do mais, nós acreditamos também que nossa vida se orienta a partir de um tripé. Não existe aqui na fé católica, e é fé católica de verdade. Não é essa fé católica que alguns professam por aí, que é uma fezinha que só tem um cheirinho de catolicismo, mas é misturado com um monte de coisa que é melhor nem falar. A fé católica, de fato, ela nos diz, nos ensina e nós cremos porque nós recebemos essa fé e trazemos no coração e lutamos por ela. E não significa aqui que, embora colhendo tudo isso, nós não sejamos pecadores, miseráveis. Nós somos agraciados pelo dom da fé, pela graça de ter fé e de acreditar nessa misericórdia, nessa bondade de Deus transmitida ao longo dos séculos. Então veja que nessa fé católica nós temos um tripé: a Escritura, a sagrada tradição e o magistério da igreja. Então veja que a palavra de Deus aqui, ou seja, as escrituras, ela é a carta magna. E quem é que nos ajuda? Quem é que nos ajuda, movido pelo Espírito Santo, a compreender a profundidade, a genuidade dessa palavra de Deus na nossa vida, dessa sagrada escritura de Deus, né? Sagrada escritura que é inspirada por Deus. Quem é que nos ajuda? O magistério da igreja. E aí, veja, dentro de tudo isso nós temos a sagrada tradição, tantos elementos que não constam ali na Sagrada Escritura, mas quantos elementos o Espírito foi suscitando ao longo dos tempos. E nós fomos colocando tudo isso dentro do baú da fé. Nós chamamos de depósito fidei, o depósito da fé. Tudo isso para dizer que quando um cristão católica, vai embora e aceita passar por um ritual do qual se diz que agora sim encontrei Jesus, agora sim me converti, agora sim vou ser salvo, ele, para fazer isso, ele precisa, me desculpe aqui a expressão, mas eu não encontro outra. A expressão é feia, mas não encontro outra.
É preciso ele juntar tudo isso que nós falamos aqui até agora, junta tudo, coloca na privada e dá descarga. Ele trata isso tudo como se nada fosse, como se fosse desprezível, como se fosse uma mentira, como se fosse uma enganação, que ele foi até naquele dado momento enganado e agora se ele encontrou a verdade. E aí entra no ponto que eu gostaria que você pensasse, refletisse. Como eu disse, não estou aqui buscando te dar resposta em nada, só provocando, problematizando para ver se realmente algumas práticas pastorais que rondam por aí seria a mais exata. Então veja, depois de ter feito tudo isso, de ter jogado a Eucaristia fora, jogado a nossa mãe fora, Maria Santíssima, tendo desacreditado que Deus é uno e trino, desclassificado a importância de toda a realidade sacramental na nossa vida. Para piorar, como você sabe, o sacramento do batismo, crisma e ordem são sacramentos que imprimem caráter indelével. Significa receber uma vez validamente, nunca mais se recebe, nunca mais é apagado. Ele não se apaga. Portanto, não existe um outro, ou um segundo, ou um terceiro, ou quarto, quinto batismo. Batismo na Igreja Católica é morrer para a relação com Adão e Eva e ser enxertado, inserido no corpo místico de Cristo. E a partir dali, então, nós somos novas criaturas, regenerados, regenerados no Filho único e nos tornamos filhos adotivos. Então não é um ato bonitinho social, é um ato de fé, eu vou dizer aqui, é um ato sobrenatural. É um ato sobrenatural. A nossa mãe nos trouxe, né? Nós saímos do útero das nossas mães, mas saímos para uma vida material, para uma vida no mundo normal aí, mas do útero que é a, vamos dizer assim, o útero da igreja, que é a pia batismal, do útero da igreja, da mãe igreja, nós nascemos para uma vida sobrenatural, para uma vida em Deus, para uma vida que busca as coisas do alto, para uma vida que deseja as coisas do alto, que deseja a justiça de Deus, que busca fazer com que o mundo experimente agora já a justiça de Deus, a paz, toda essa coisa que nós falamos o tempo todo, mas a partir de uma vida resgatada, regenerada. E aí então a pessoa vai embora, faz tudo isso, joga tudo isso fora, e aí depois, num momento qualquer, ela dá um estralo, bom, eu vou voltar. Aí qual que é a orientação pastoral? Não, é só voltar. Só voltar, entra na fila da comunhão, é só voltar, participe do sacramento normalmente. Olha, ele cometeu apostasia. Ele e ela cometeram apostasia. Eles negaram, eles rejeitaram publicamente a fé católica, apostólica, romana. É romana porque não é uma fé católica brasileira. Nós estamos ligados a Roma. Temos comunhão com o bispo de Roma, o Papa. E aí a minha pergunta é: será que basta voltar, sentar no banquinho, entrar na fila da comunhão e tá tudo ótimo? Me desculpe, mas eu queria muito que você pensasse que eu talvez esteja muito errado, mas me parece que tem algo muito sério acontecendo. Tem algo muito sério acontecendo que se eu publicamente postei nas redes sociais, tirei foto com todo mundo, alegria, alegria, festa porque agora encontrei Jesus e fui batizado. Significa que publicamente você diz Eucaristia não, Maria não, sacramentos não, fé católica, apostólica, romana não. Não, 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 não. E aí um ano depois, eu volto, sento no banco e como se nada tivesse acontecido. Peraí. Ou eu estou louco, insano, ensandecido, ou algo está errado na corte. Por isso, alguns vão dizer, alguns orientam
acertadamente que aquele que cometeu apostasia precisa publicamente, em uma celebração, publicamente na comunidade, confessar, ou melhor, professar a sua fé, rezando o credo diante da comunidade. Ah, mas por que tem que fazer isso? Porque veja, a igreja nunca se fechou para ele sempre será, ou ela sempre será católica, porque não tem como apagar. Mas quando ele volta, as portas estão abertas, a igreja o abraça. Mas a minha pergunta é: você é capaz de abraçar a fé da igreja? E é quando eu professo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Veja, tudo isso, quando eu falo isso publicamente, eu que fui abraçado pela igreja, diante dos irmãos na fé, eu abraço a fé da igreja. E a partir daí então, eu vou fazer uma boa confissão. É claro, antes de tudo isso, um bom exame de consciência. Então, feita a profissão da fé, o credo, eu vou então fazer uma boa confissão. E aí sim, a festa está completa. Agora sim eu volto, porque eu nunca deixei de ser dessa família, mas agora eu volto reconhecendo que eu pequei, que eu errei, que eu me equivoquei. Mas a igreja é mãe, mater ecclesia. A igreja é nossa mãe. Por isso eu volto. Digo para todos vocês, irmãos e irmãs, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio na intercessão dos santos, eu creio na Eucaristia, eu creio que Maria é nossa mãe, creio nos sacramentos, creio em toda essa bagagem de mais de 2000 anos. Portanto, eu creio, confesso, sou limpo e de novo me sinto em casa. De novo me sinto em casa. É isso. Só estou problematizando para você pensar. Se algumas práticas pastorais por aí que simplesmente diz, não, se não quiser mais ser da outra denominação, é só voltar e continuar a vida normal. Mas olha o tanto de coisa que publicamente a pessoa jogou fora. E aí me desculpa a expressão, porque eu não encontro outra. Às vezes, nós estamos tratando a nossa igreja, as nossas comunidades, as nossas paróquias, me desculpe mais uma vez, como o caso da Mãe Joana, como uma baderna, como um ninho de gato, cada um faz o que quer, na hora que quer, entra, sai de novo, vai e vira essa bagunça. Pelo amor de Deus, tenhamos um pouco de amor a esta fé que muitos morreram por ela, tiveram cabeça arrancada do corpo, morreram de cabeça para baixo, tiveram a pele arrancada do corpo, morreram cozidos vivos. Pelo amor de Deus, tenhamos amor a isso. Tenhamos amor a isso. Não somos igreja de pessoas perfeitas, santos, imaculados, não. Santos e pecadores, mas pelo amor que tenhamos a Deus. Pelo amor a Deus que fez tanto por nós e faz. Cuidemos da fé, cuidemos do rebanho, cuidemos um dos outros. E aqui eu estou dizendo, todos e todas que professam essa fé, cuidemos uns dos outros, para que esta fé tão bonita, tão essencial para a nossa existência enquanto cristãos católicos, não seja banalizada, não seja relativizada, não seja tratada como se fosse a igreja um clube de Jesus. Um clubinho de Jesus. Não gostei, fui para outro clubinho, voltei para esse clubinho e tá tudo numa boa. Não tá numa boa. E repito, talvez eu esteja ensandecido, mas se eu não tiver ensandecido, queria que essa palavra te alcançasse e que você pensasse sobre isso e ajude a fé católica, apostólica, romana ter a importância que ela deveria ter no coração dos batizados e de todas as pessoas de boa vontade.
Que Deus te abençoe e que Deus, na sua infinita bondade, perdoe pelas nossas mazelas e desleixo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.